É mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Entre aspas. É mais tranquilo. Essa operação do Rio, na verdade, eu acho que o ponto aqui tem mais a ver com a aceitação da sociedade de quem tá e de quem sofre na mão, né, da galera aí. Me parece que há uma aceitação, talvez agora ficar mais claro com a publicação da pesquisa, que mostra que a polícia parece que está sendo mais aceita pelo povo de uma forma geral. Sempre foi assim? Ou agora que estão olhando? Porque assim, vocês estavam me contando que durante a Operação Escudo lá em Santos, as pessoas que lá moravam aplaudiam a polícia e tudo mais, né? Mídia. Como está sendo feito no Rio também. Sim. Na mídia, a Operação Escudo foi uma carnificina também. Veja, concordo, né? Mas esse momento, agora que com acho que essa pesquisa ela é muito emblemática nesse sentido de mostrar que a maior parte, quase que toda a galera que tá lá aprova, né? Vocês sentiam isso enquanto estavam na rua? Ou isso a população de fato tá começando a se enxergar melhor com a polícia? Na realidade, numa análise que eu faço, a população sempre confiou na polícia. Eu costumo dizer, um dia sim, um dia não, eu estava dentro de comunidade, estava dentro da favela. Eu sempre encontrei pessoas boas, pessoas que estavam dispostas a trazer informações sobre os criminosos, mas muitas vezes as pessoas tinham medo até de se expressar. E quem não se expressa, automaticamente, quem falava pelo povo era a mídia, eram os políticos mais voltados para esse lado, só que agora o povo tá tão de saco cheio, cara, que o povo tá indo pra rua e falar, e tá tendo coragem de dar a cara a tapa. Como o Pimentel comentou esses dias mesmo, de uma senhora que falou assim, eu não aguentava mais essa barricada aqui na frente da minha casa. Não aguentava mais ser oprimida pelo crime. As pessoas estão de saco cheio, não estão aguentando mais, porque a grande maioria das pessoas são boas. E um número de marginais mínimos que tem colocado essas pessoas de refém. E isso tem aumentado cada vez mais a pressão. Nós vimos matérias recentes, agora tá pipocando tudo. As pessoas estão tendo coragem, inclusive, de ir para a internet. Eu vi uma matéria de uma senhora que tinha uma filha de 10 anos, que essa filha, o chefe do tráfico, o gerente do tráfico, chegou para ela e falou, essa menina vai ser minha mulher. E ela mudou da comunidade com medo do cara tomar a filha dela como mulher. Uhum. Então isso é uma realidade que acontece todos os dias. Todos os dias na comunidade as pessoas sofrem, as pessoas não aguentam mais. E infelizmente a gente tem uma imprensa que é muito mais voltada para denegrir a imagem policial, porque a única salvação dessas pessoas que estão dentro da comunidade, o único alento é o policial. E na maioria das vezes, eu vivo muito isso aí, principalmente na Câmara hoje, existem políticos que tentam a todo momento distorcer e dizer que a polícia entra na comunidade para oprimir preto, pobre, que não teve oportunidade na vida. E na realidade é justamente o contrário. A polícia ela vai lá, como nós sempre fomos no interior das comunidades, para trazer um alento para essas pessoas, para trazer um alívio, falar assim, porra, até que enfim alguém tirou esse maldito daqui, esse traficante estava ameaçando todo mundo, até que enfim alguém prendeu ele, se o cara trocou tiro, graças a Deus, ó, quantas vezes no meio de comunidade, de favela, nós matamos um ladrão lá, passava as pessoas quietinhas assim, ó, com medo de ser vista e falava assim, obrigado, a gente não aguentava mais esse cara aqui. E isso eu vivi isso durante anos na minha carreira. Mas hoje eu acredito que as pessoas estão tendo mais coragem. A própria população de bem que mora lá dentro está tendo coragem de colocar para fora e falar assim, por quê? Sabe por quê? Porque ela já é ameaçada todo dia, ela toma o cara enfia o revólver na cara dela todo dia. Então talvez hoje elas enxergaram, com essa operação, elas enxergaram uma esperança. Com essa operação, elas enxergaram uma esperança de falar assim, ó, tem alguém olhando por nós que tem coragem de combater. Eu falei uma frase tempo atrás que eu falei assim, foi até lá no Glauber, né, mano? O Glauber, eu falei assim, ô Glauber... Se apruma não, João. Se apruma não. Não foi essa aí não. Eu falei assim, ô Glauber, os pitbull estão tudo na corrente. Os pitbull estão tudo na corrente. Quem que são os pitbull? Os policiais idealistas que têm coragem de cometer o bandido, o traficante que oprime o cidadão de bem dentro da comunidade. Os pitbull estão tudo na corrente. Por que o pitbull não vai lá? Muitas vezes por entrave ilegal,
muitas vezes por interferência política, interferência do judiciário, os pitbull estão aqui, amarrados. Eu senti isso aí na pele ao decorrer da minha carreira. Muitas vezes ficava fora da rua, como outros amigos, combativos, cara que tem coragem de combater o crime. E de repente... Por que tu ficava fora da rua? Porque a gente combatia o crime. E às vezes não era conveniente. E a gente sempre combateu com muita vontade, com muita verdade. E aí o que acontece? Os pitbull estavam tudo na corrente aqui, ó. Eu falei, sabe quando os pitbull vão ser soltos? Quando o caos se instalar. Quando a mulher que tem uma filha de 10 anos, vê a filha dela praticamente ser sequestrada pelo crime, for lá e pedir socorro e ver que não tem mais jeito, que como ela existem milhares de pessoas. Então tá na hora de soltar os pitbull, e soltar os pitbull. E eu sempre falei que o crime nunca mais vai ser mais forte que o Estado, com os verdadeiros combatentes, os homens combativos. E hoje a prova tá aí. Quando soltou os pitbull da corrente, colocou para fazer o que tem que ser feito, mais de 100 mortes? Mais de 100 mortes. Só que pergunta quantas pessoas inocentes morreram. 0. Tá lá a lista agora. Pra quem tava falando besteira na imprensa, tá lá a lista. E o povo de bem que tá dentro da comunidade tá aqui, ó. Falou, acho que chegou o tempo. Agora eu vou colocar a cara pra frente, eu vou colocar a cara na internet, eu vou falar mesmo que eu tava sofrendo isso, pra ver se eles continuam. E eu torço muito que essas operações continuem. Quem não quiser se entregar, filho, vai pro saco. Problema do ladrão que não quiser se entregar. Quem quiser se entregar, se apruma, né? Não? Se apruma aí, você tá falando, ó, você vê como o absurdo que hoje em dia quem romantiza vagabundo, traficante, ele não tem mais vergonha de pôr a cara. Tanto é que na Câmara aqui de São Paulo, né, na Câmara Municipal, teve umas vereadoras lá que queriam 1 minuto de silêncio pros vagabundos. Graças a Deus que o Nantes estava lá, o Adriles, o Pavanato brigaram. Armamos uma guerra lá. Armou uma guerra lá porque queriam. Pô, isso é um absurdo, cara. Isso é um tapa na cara. É um tapa na cara de quem paga imposto, de quem é trabalhador. Outra coisa que o Nantes está falando, que ele ficou afastado. Pô, o que acontece é o seguinte: os caras. O polícia que trabalha. Ele gera trabalho pra todo mundo. Você tá entendendo? O polícia que trabalha, ele gera trabalho pro delegado, pro escrivão. Morte na praia é afogamento. Cara, é mais fácil, né, cara? Morte na mata. Crime ambiental, caralho. Você tá entendendo? Aí o que acontece? O policial que trabalha, ele faz todo o sistema trabalhar. Então por isso que às vezes os caras querem podar. Uma vez eu teve até um fato engraçado, eu tava nas Volcan, e aí me mandaram patrulhar uma determinada companhia. E eu tinha sempre a mania de ir na companhia, me apresentar pro comandante, que eu era do tático, né? Tudo bem com o senhor? Ó, tô patrulhando na área do senhor hoje. O senhor tem algum local aí que o senhor queira que eu intensifique, né? Aí ele falou assim, não, Castro, obrigado. Aí, pô, tal lugar, assim. Aí eu brincando, falei assim pra ele, né? Falei, inclusive, vou matar um ladrão na área do senhor hoje, né? Brincando e, né, pedindo pra Deus que acontecesse, né, meu? Aí ele falou assim, Castro, pega as suas motos e some daqui. Não quero você na minha companhia. Falei, chefe, tô brincando, pô. Brincadeira, pô. Aí me despedi dele ali, saí, fui tomar um café na cozinha, né? Com as frentes de trabalho que tinha na época. Daqui a pouco meu capitão me ligou. O Castro, o que você falou pro capitão aí? Falei, chefe, fiz uma brincadeira com ele, né? Ele falou assim, ele mandou se rapar fora daí. Vai pra outra companhia, ele não quer você aí. Você tá entendendo? Então funciona assim. Quando você trabalha, você faz o sistema trabalhar, entendeu? Então é mais simples pro cara você trabalhar, terminar seu serviço, você escrever assim, ó. Sem alteração. Durante o patrulhamento, sem novidades. Você tá entendendo? E o cidadão fica muitas vezes... fica à mercê. Porque muitas vezes a falsa impressão do político, que existiu tempos, inclusive, o policial matou um bandido aqui na área hoje. Dependendo de como a imprensa veicular aquilo é prejudicial para o político. Sim. Que tá, para o governador, um exemplo. Prejudicou a imagem do governador. O governador está tendo que se explicar para a imprensa. E a partir daí, ele vai descendo ordem para baixo. Oh, que porra é essa? Vocês me fuderam, tiraram eu do meu sono para me dar trabalho por causa de uma porra de uma morte. Só que, meu irmão, não é o polícia que escolhe. E muitas vezes esse polícia que é combativo, que está indo atrás do bandido, ele era olhado, que hoje no governo está muito bem. O governo atual de São Paulo, eu tenho que falar muito bem. O governo do secretário, hoje, policiais que são combativos continuam trabalhando. Graças a Deus está muito bem. Mas em governos anteriores, nós tínhamos grande dificuldade. Porque você era visto como problema. Você que tinha coragem de pegar o ladrão na unha e ir atrás, trocar tiro, você era problemático. O cara olhava e falava, aí o que faz? Some da minha companhia. Some. Por quê?
muitas vezes o comandante ele ia ver que ia vir uma caralhada de ordem de baixo pra cima que ia fuder a vida dele mesmo. Ele ia falar, mano, você é problema, some daqui. Quando eu tava trabalhando aqui, eu falava assim, Copom, dava uma ocorrência de gravidade. Copom, ó, tô a caminho. Já dava de Eu já bebedeira, sabia. Os motoristas, os oficiais iam falar, puta que pariu, não acredito, o caso tá indo pra lá, mano. Ó a zica, pá. Entendeu? Porque os caras sabiam que eu ia chegar lá e eu tenho a mesma linha do Nantes. Velho, nós vamos pra resolver. Polícia é resolver, irmão. Chega lá, se tiver que tomar tiro, vai pra cima e arrebenta. Polícia tem que ser assim, cara. Hoje em dia, o que tá acontecendo, a diferença da polícia hoje, é que tem muito concurseiro hoje, entendeu? Cara que entra aqui, o cara tenta 10 concursos. Desgraçadamente, ele passa pro da PM. Aquele maldito. Aí o que acontece? Ele vai lá, faz a escolinha dele, né, meu? Pra mim, uma das coisas se eu tivesse condições de mudar na PM, eu mudaria na formação. Quem tá formando o polícia tinha que ter poder de veto. Chegar a reunir os instrutores, falar, esse cara não serve. E aquilo ali ser acatado, entendeu? Porque hoje em dia, eu converso com os instrutores e falo, mano, tem uns caras que, pelo amor de Deus... Os instrutores é tudo sargento? Não. Tem oficial, tem praça, sargento, tem até soldado que dá instrução, soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, né? Então o que acontece? Tinha que ter o veto, entendeu? Aí o que acontece? O cara que ele entra aqui, ele é concurseiro. Aí ele conseguiu passar na PM, desgraçadamente. Aí ele vai, faz o curso lá, pega a farda dele, vai tirar fotinho pra colocar no TikTok, né? A farda já vai apertar pra ficar apertadinha, pra mostrar as tatuagens. Esse cara, se tiver um embate, ele vai querer trocar tiro? Não vai, irmão. Não vai. Você tá entendendo? Ele fala assim, ó, eu tô fazendo minha faculdade e eu quero terminar minha faculdade e canelar. Não é que nem eu que eu entrei em 1987 e eu sabia que eu só ia depois de 30 anos que eu ia embora. Sabia nem fazer o óculos fundo do copo. Mas foda-se. Vim pra combater. Mas tinha vontade de catar ladrão. Me deram um pica-pau, falaram assim, ó, sem colete, um Fusca. Falaram, vai lá, polícia. Mostra que brilha. O que é um pica-pau, Castro? É o 38, aquele que tem o cão. O cão é já junto, já ligado? parece um pica-pau. Parece um pica-pau. Dá um pica-pau sem colete, um Fusca. Sem munição, que você não pode pôr 6. Ele tem capacidade para 6. Mas aonde tá ali o cão, você não pode colocar que é de segurança. Se não batia, disparava acidentalmente. E o carregador era aquele que estilo faroeste, que você tinha que tirar uma por uma e colocar, você entendeu? E tava lá e falava, vai lá, Castrão. Combate o crime aí. Eu combati o crime. Resolvi o briga de marido e mulher como? Não, tapa. E tiro pro alto primeiro. Tiro pro alto primeiro, tapa, puxão de cabelo. Ia pra resolver. Resolvia, caralho. Nunca mais ligava. Não, é assim. E aí o tempo que eu chegava assim, ó, quando você chegava com a viatura, porque tudo é impacto psicológico, irmão. É verdade. Tudo é impacto psicológico. Hoje em dia, se você tá tendo um Zulu ali, pá. Diferente, chega o Nantes com esse bigodão. Porra, o Nantes aí já... Com todo respeito, mas assim, cara... Tem umas fotos tua que é assustador apenas, tá? O alemão da rota. Então, né? Eu não tinha essa cara. Eu não tinha essa cara de... Mas só que a gente chegava... Psicopata. Mas eu vou falar, isso aí ajudava na abordagem. Lógico, cara. Ajuda. Porra, mano. Você chegava na ocorrência. Aí chega hoje e fala assim... Tá, porque aquele tumulto, né? Mas chega hoje e fala assim, boa tarde, tudo bem? O que tá acontecendo? A farda, aqui? como é que tá a farda? A farda tá salhando, né, meu? Apertadinha. O polícia é a vácuo. Coloca ele, aí a farda fica a vácuo. A gente era tudo largado, tudo fudido, bigodão. Tem até um meme, né, que os caras falam. Eu gostava daqueles polícia feios, exatamente. Todo sujo. A farda tudo respingada de gordura, dos lanches que você comia. Com bafo. Bafo, caralho. E aí chegava e falava assim, eu já descia da viatura e falava assim, o que tá acontecendo nessa porra aqui, caralho? Aí os caras, você escutava os caras já saíam e falavam assim, aí, agora os homens chegou, hein? Aí, ó, agora... Aí você já vinha ali, e a gente já tinha a técnica pra isso. Quando você pegava um tumulto, quando você chegou, você já olha quem tá tumultuando. Aí você vai naquele e arrebenta aquele. Aí os outros vão falar, pelo amor de Deus, eu tô fora, cara. Não, então era assim que a gente resolvia. Agora hoje, aí eu falo isso daí no podcast, nossa, a polícia era violenta. Era violenta. Mas funcionava. E funcionava. O crime estava controlado. Agora hoje, você vê com toda a técnica, com Hilux, nave espacial, pá, e os caras chegam e os caras tacam pedra na viatura, né? Vai pra cima do policial. Quando que no meu tempo o cara vinha pra cima de mim, cara? Quando?
Nunca. Não vi. Aí hoje eu vejo os policiais tentando imobilizar o cara. Velho, não tem negócio de imobilizar. Eu só sei lutar .40, 9mm, 38. Caminhou pra cima de mim é pau. Não tinha conversa. A gente os instrutores falaram pra gente, ó, você mira no nariz e você dá, que no nariz é delete. Até o cara descobrir onde ele tá, você já algemou o cara. Então, quer dizer, são essas coisas que mudam. Eu sei que eu falo isso daí, não é que eu quero que a polícia faça isso hoje. É surreal. É outros tempos, outras políticas. Mas eu quero que o pessoal saiba que a polícia já foi assim e controlava o crime. Mas do ponto de vista de instrução mesmo, como é instruído no... Vamos lá. E eu tô falando... Não tô falando das instruções que tem do mundo real. Eu tô falando na teoria... Como um policial deveria agir num caso desse aí que tu fala, ó, vou dar um no teu nariz e já era. Como é que é hoje? Hoje vai tentar conter o cara, né? Eu acredito que hoje o policial, ele, principalmente por conta de toda essa pressão, essas reformas que passaram, câmera, o policial ele trabalha um pouco amedrontado. Ele trabalha inseguro, cara. Inseguro, e não tem coisa pior para um profissional quando você trabalha inseguro, cara. Hoje, recentemente, por exemplo, nós tivemos decisões da STJ que o cara ele teria que fundamentar a fundada suspeita para ele poder abordar. Tá. Aí você me mete uma câmera no peito do polícia. Beleza? Aí o policial... Existe um negócio que chama tirocínio policial. Qualquer profissão do mundo é considerado a experiência do profissional. Na polícia, não. O judiciário falou que não pode ser considerado a experiência dele para basear a fundada suspeita. Porra, meu irmão, eu tenho mais de 20 anos de polícia, aqui tem mais de 30. Tenho 38. Cara, eu bato o olho no cara a 500 metros, o jeito do cara andar, qualquer gesto que o cara fizer, eu tenho certeza que ele tá com alguma coisa ilícita, ou que ele tá devendo. Mas se eu for fundamentar legalmente, não consigo. Porque o judiciário entendeu que aquilo não serve de base. Tô entendendo. Aí você imagina... que nunca sentou numa viatura. Aí você imagina que esse policial, ele tem uma câmera no peito, ele vai fazer esse tipo de abordagem, aí ele pensa, porra, abordo, não abordo, se eu abordar, está sendo gravado, se for gravado e o cara não tiver nada de ilícito, eu posso responder um abuso de autoridade. Se o cara tiver um advogado que instrua mais. E muitas vezes esse policial ele vai abordar com medo. Ele vai fazer uma revista, por exemplo, e o cara não vai deixar. E muitas vezes esse cara tá armado. Esse cara, muitas vezes, como a gente viu, esse cara ele percebe a insegurança no olhar do policial. Porque o ser humano, principalmente em situações de estresse, ele tem uma análise muito mais... Total, faz sentido. Ele tem uma análise... Em situações de estresse, ele tem uma análise muito mais primitiva, vamos dizer, muito mais animal do que racional. E ele consegue detectar... E eu sei o que você tá falando. Em situação de estresse, tu consegue... Mesmo que instintivamente, era a palavra que eu queria consegue usar. sentir Exatamente. o que o cara tem pelas microexpressões e tudo mais. E o policial, hoje principalmente, infelizmente, uma coisa que não está sendo dada a ele, ou entregue, ou ensinada, é a maldade. O policial ele tem que ter maldade. Tem que ter maldade. Ele tem que ter malícia, ele tem que ter maldade. Até a maldade não é pra você fazer maldade, é pra você identificar a maldade. Isso, a maldade que você tá falando aí é a maldade de a conhecimento maldade, da vida. que é diferente da crueldade. Uma pessoa cruel é diferente de uma pessoa maldosa. Beleza? Ele tem que ter a maldade. O que é a maldade? Eu saber que se esse indivíduo tá armado e que ele pode atirar em mim, eu vou atirar nele antes, mesmo que ocorra a morte dele. E o que muitas vezes acontece, principalmente com um cara que está iniciando, eu falo assim, você tem coragem de matar alguém? Não. Fala, meu irmão, se você não tiver coragem de matar, você vai morrer, porra. Você vai morrer na hora que você catar, sabe por quê? Porque o marginal, ele se prepara. O moleque que tá lá na quebrada, que tá andando com os outros bandidos, que tá aprendendo com o crime, ou que já passou numa Fundação Casa, como eu vi relatos de amigos meus que eram instrutores dentro de Fundação Casa, a molecada treinando, dá geral num roubo, dentro da Fundação Casa. A molecada treinando, e aí o cara falava assim pro outro, vai meu, achou a arma, atira nele. A molecada treinando a maldade, treinando a crueldade.
Pra ser cruel. E aí o cara, quando ele não tem essa maldade, dotado de insegurança, instintivamente, quando a gente chega no embate, que um olha pro outro e o marginal, ele percebe que esse policial tá inseguro nos atos dele, que ele não vai ter coragem de sacar a arma dele e atirar sem precisar, o marginal que é cruel, que é maldoso, o que ele vai fazer? Ele vai matar. Ele vai ter coragem de investir. Muitas vezes ele tá desarmado, tomar a arma do policial e matar o policial, às vezes até com a própria arma. Porque ele viu, esse cara não tem coragem. E é muito louco isso aí. Eu tive um tempo em Campinas, eu fui responder um processo administrativo, eu trabalhei em Campinas. Aí me colocaram para trabalhar na região central. Lá na região central, antigamente a gente tinha, agora é boina para todo mundo, e obrigado, Coronel Cássio, por ter feito isso aí. Exatamente. Mas a gente usava, tá ligado aquele que parece um pastel? Tô ligado. Usava aquele bibico. Tô trabalhando no centro de O Campinas. que tu achava de usar o bibico? Porra, cara? era foda, Uma irmão. bosta. Não vou falar a real, irmão. Porra, eu gostava da boina caída nos olhos, de repente um bibico. Nada contra quem usava, mas, mano... Antes ou depois do se apruma não, João? Cara, foi antes, um pouquinho antes. Tá. E aí eu lembro E que não dá pra você colocar o bibico. eu peguei uma... Não dá, né? Eu peguei uma ocorrência... E não, é foda. Fica parecendo um... Mas, cara... Pasteleiro. Parece um Ai, soldadinho tomar no cu, daquele de mano, cantiga de criança. Mas esse Não, exemplo antigamente, é muito sabe como é bom. que os caras escolhiam a farda? Cortando assim rapidinho. Colocavam os manequim e colocavam um povo assim, do povo pra ver, né? Entra o primeiro polícia. Ninguém falava nada. Quando entrava um, todo mundo dava risada, falava, essa daqui. Essa aí. Essa farda. Antigamente era assim, cara. Só farda ridícula. Tá. Hoje não. Hoje, graças ao Coronel Cássio mandou benzaço. Meu, a farda da PM hoje é top, cara. Top. E aí o que acontece? Mas essa experiência, ela serve pra mostrar que muitas vezes não é onde você tá, não é a modalidade de patrulhamento que você tá, mas é saber se posicionar. E nesse exemplo, eu lembro que tinha uns informantes lá no centro de Campinas, o cara entrou, roubou uma lanchonete e correu pro ponto de ônibus. E o informante ficou no visual e ligou pra viatura. E a gente tava, 2 quilômetros, 1,5 quilômetro, tava perto. E o cara falou, é um cara de vermelho, calça jeans. Cheguei, ponto de ônibus lotado, aborda. Cheguei na abordagem. Só que a impressão que o cara tinha é que os policiais de bibico eram mais tranquilos. Certo? fudeu, Tava eu e o outro polícia, que era um puta de um polícia Januário. Se fudeu. Mandar um abraço pra ele. Aí eu lembro que esse indivíduo, que foi uma situação mais ou menos até parecida com a do Cabo Santana, na Paraisópolis. Eu lembro que esse indivíduo, eu tava com a CT-30, fiquei na segurança, descemos, abordamos ele no ponto de ônibus, o polícia grudou ele. Quando o polícia começou a dar geral, ele se embolou com o polícia. Esse cara. E virou emboleiro. Por quê? Ele achou que teria condições de fazer o enfrentamento e correr. Eu lembro que as minhas palavras foram pro policial. Falei, descola dele que eu vou atirar nele. E quando eu fui puxando de lado assim, que o cara olhou no meu olho, foi engraçado, porque ele olhou no meu olho, ele viu que eu ia atirar mesmo. Que ele tava ali embolando, tentando catar a arma do polícia naquele emboleiro. Eu falei, descola dele que eu vou atirar nele. Quando ele olhou no meu olho assim, ó, eu lembro que ele falou, senhor, perdi. Soltou e deitou no chão, cara. E foi 3 palavras que eu falei, cara. Só que ele viu. Que ali ia vir bala mesmo. Ia mesmo, cara. Do jeito que ele se embolou ali. Caralho. Mas isso é o cara perceber a segurança que eu tinha do que eu tava fazendo. Por que eu ia atirar nele? Eu tenho uma resposta jurídica para aquilo. Boa. A qualquer momento ele podia pegar a arma do policial, balear o policial, balear eu, balear quem tava no ponto de ônibus. Então eu tinha uma... Ali nós estávamos num perigo iminente. E eu atiraria nele. Mas esse conhecimento técnico muitas vezes não é passado pro policial novo. E ele vai ficando cheio de insegurança, cheio de dúvida na cabeça dele. E na hora de atuar, muitas vezes, ele acaba não obtendo um êxito desse. Vacila. E aí eu falo... E aí é onde eu entro no detalhe. Não é a farda, é a atitude. É o cara saber conduzir a ocorrência. É ele olhar e falar, mano, fudeu. E aí é um negócio muito mais instintivo, muito mais animal que tem que haver. E quando você age dessa maneira, foi lindo. O cara deitou, colocou as mãozinhas pra trás, não precisa encostar um dedo nele, ele já entendeu o recado ali. Exatamente. E esse, vamos lá, do ponto de vista de treinamento também, você nessa situação aí, o cara tava embolado com um policial, com outro policial ali, você tinha todo o amparo legal para neutralizar aquele cara ali. E esse neutralizar, Onantes e Castro, ele vem de que maneira? Como assim? Tu já dá o tiro na intenção de matar o cara ou tu dá o tiro na intenção de que aquele cara ali não pode mais oferecer nenhum risco?
Irmão, todo disparo é pra neutralizar literalmente. Que é pra tirar mesmo. o cara de combate. O que acontece? Você numa situação de estresse, geralmente, o corpo humano, depois quando você vai adquirindo mais experiência, mas essa historinha que muitas vezes os especialistas de... Dá um óculos aí pra mim invertido. Cara, Aí, tem um óculos invertido aí, peraí, vou colocar. Pinta o cabelo Eu vou dele, falar. pinta o